Oi pessoas, tudo bem? Continuando nossas aulas sobre conjuntos, a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos, coisa que vocês já estão sabendo demais, que a gente vê sexto, sétimo, oitavo, nono ano, enfim, a gente vai ver de novo agora trazendo um pouquinho mais da linguagem matemática, mas são todas coisas que vocês já viram em algum momento da vida escolar de vocês, beleza? Então, sobre os conjuntos naturais, eu tenho. Aí é uma discussão bem séria e eu não vou entrar nessa discussão porque depende do autor. Tem autor que considera o zero natural, tem autor que não considera o zero natural. Pra gente, e pra mim especificamente, eu prefiro não considerar, porque natural me vem à cabeça números que são naturais de se aprender. Qual é o primeiro número que você aprendeu? É o número 1. Ah, vou fazer. Quantos aninhos você vai fazer? Vai fazer um aninho, você ergue um dedinho. Você não começa a contar do zero. Então, para mim, não é tão natural começar a contar do zero. Então, pra gente, eu vou considerar como sendo um conjunto dos naturais iniciado pelo número 1. Então, nos naturais, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente até o infinito, né? E nos números naturais, eu tenho algumas operações, sendo duas delas. Uma a adição, a outra a multiplicação. A adição, basicamente, ela é a parte de soma. Tipo, se eu tenho um número m e um número n, se eu somar os dois, ele vai ser igual a um número natural. Do tipo, pensa qualquer número natural aí. Eu pensei, por exemplo, no 3. Se eu somar com qualquer outro número natural, por exemplo, 200, eu vou ter 200 mais 3, 203, que também é um número natural. Então, a gente diz que o conjunto dos números naturais ele é fechado para soma. Tipo, a gente soma qualquer conjunto, qualquer número, qualquer elemento desse conjunto com ele mesmo, com qualquer elemento dele mesmo, e a soma vai estar dentro daquele conjunto. Tudo bem? A multiplicação, a ideia é a mesma. Só que a multiplicação tem um detalhe, né? Ela é uma sucessão de somas iguais ainda. E a gente, claro, escreve a multiplicação como... A gente entende a multiplicação, na verdade, como, tipo, m vezes... A gente utiliza um pontinho, n. E o que é esse m vezes n? É a mesma coisa que eu tiver m mais m mais m mais m. Ah, mas quantas vezes este m apareceu? Esse m apareceu n quantidade de vezes. Por isso que é chamado m vezes n. Tudo bem? Então a gente tem essas duas operações. Sobre propriedades dessas operações. Tanto que vale para uma, vale para outra. Por exemplo, a primeira propriedade chama-se associativa. A propriedade associativa diz para mim que se eu tiver um número A, B, somar eles e somar com o número C, vai ser a mesma coisa que eu tiver um número A, tiver um número A, vou escrever embaixo para não ficar apertado, mais B mais C. Tipo, tanto faz se eu escolho fazer A mais B e depois mais C, ou se eu escolho fazer B mais C e depois mais A. Tanto faz a ordem que eu escolho fazer as coisas. Comutativa é a segunda propriedade. E a comutativa diz para mim que tanto faz se é A mais B ou B mais A. Tanto faz essa soma, vai ser a mesma coisa. Vocês já sabem bastante disso. Estou passando isso de maneira mais rápida. Elemento neutro. A gente tem o elemento neutro na soma. O elemento neutro nada mais é do que um número somado com alguma coisa que dá o próprio número. E aí a gente vai ter, tipo, A mais alguma coisa, que a gente vai chamar de zero, é igual ao próprio A. Então, o zero é o elemento neutro do conjunto dos naturais. Na multiplicação, os nomes são os mesmos. Então, a gente vai ter a associativa e as propriedades são as mesmas. Troca a operação só, né? Então, se eu tiver A vezes B e depois fazer vezes C, vai ser a mesma coisa que fazer A vezes B vezes C. A segunda propriedade da multiplicação é a comutativa. Segunda propriedade, comutativa, eu vou ter que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Tipo, aquela frase que vocês escutam desde sempre e que às vezes nem faz sentido para vocês mais.
mas que é a ordem dos fatores não altera o produto. É isso que quer dizer. É o nome, na verdade, técnico dele, o nome formal dele é propriedade comutativa. Quer dizer, tanto faz a ordem que eu faço as coisas, o resultado vai ser o mesmo. A terceira propriedade da multiplicação é o elemento neutro. Elemento neutro. O elemento neutro é um número que a gente já usa, que é o 1, né? A vezes 1 vai ser o próprio A. E por último, esse Dzinho é uma propriedade em comum entre a adição e a multiplicação, que é a propriedade distributiva. A propriedade distributiva, ela é A vezes B mais C vai ser igual a A vezes B mais A vezes C. Basicamente, o que eu estou falando é distribui o A para o B e para o C ao mesmo tempo. Vocês talvez, alguns aí, conheçam como chuveirinho. Faz o chuveirinho do A. Ou seja, distribui ele tanto para B quanto para C e mantém a soma no meio. Tudo bem? No conjunto dos naturais eu tenho também uma coisa chamada ordem, que é uma coisa que vocês já trabalharam, só estou formalizando. Esse símbolo, por exemplo, é um símbolo que indica o menor que. E esse símbolo indica o maior que. Por exemplo, 2 é menor que 3 e 5 é maior que 2, por exemplo. Então, vou colocar aqui só exemplo. E a gente tem as propriedades dessa questão de ordem, que é basicamente conseguir ordenar do menor para o maior ou do maior para o menor. A partir das propriedades, eu tenho a primeira, que é chamada de transitividade. A propriedade ou propriedade transitiva, tanto faz. Transitividade diz para mim que se eu tenho um número e ele é menor que outro, e esse número é menor do que um terceiro, então o primeiro é menor do que o terceiro. Tipo, é como se eu conseguisse escrever tudo numa linha só. Ficaria M menor que N, que é menor que P. E ignorasse o N, né? Ficaria que só que o M é menor do que o P. Por exemplo, se eu pegasse o 2, é menor do que 3. E 3 é menor do que 5. Consequentemente, o 2 é menor que 5. O que é verdade, né? A segunda propriedade a gente dá o nome de tricotomia. E essa propriedade diz para mim que só vale uma opção, não tem outra. Ou dois números são iguais, ou um deles é maior. Então, ou M é maior, ou o N é maior. Vou até escrever manter. Ou seja, não tem uma quarta opção além dessas três. Por isso, tricotomia. Pega, por exemplo, 2 é igual a 2. Não tem outra opção. Pega, por exemplo, o 2 e o 3. O 2 e o 3, o 2 é menor que o 3. Ou, se eu quiser inverter e escrever, eu vou ter que o 3 é maior do que o 2. Não tem uma quarta opção dizendo sobre ser maior, menor ou igual. Tudo bem? E a quarta propriedade recebe o nome de monotonicidade. Monotonicidade. E o que ela quer dizer? Quer dizer que, para os números naturais, muita atenção nisso, para os números naturais, tanto faz eu somar ou subtrair de ambos os lados da minha desigualdade, que a desigualdade continua valendo. Então, se eu tiver, por exemplo, escrevendo em termos matemáticos, eu vou ter que M é menor que N. Ou seja, um M mais P é menor que N mais P. Ou M vezes P é menor que N vezes P. Tanto faz eu somar ou subtrair de ambos os lados que ele vai continuar valendo a minha desigualdade, a minha ordem. Vou dar um exemplo, tipo, 3 é menor que 5, e se eu somar ambos os lados por 2, vai dar 3 mais 2 é menor do que 5 mais 2. É claro, né? 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7, ou seja, 7 é maior do que 5, tá certo? Agora eu vou multiplicar. Então, 3 vezes 2 é menor do que 5 vezes 2. E tá certo também, né? Porque 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 2 é 10, 10 é maior do que 6. Enfim, resolvido. E a quarta propriedade é a propriedade dita boa ordenação.
que é essa propriedade boa ordenação? Ela diz que todo subconjunto, ou seja, para qualquer subconjunto dos naturais, esse conjunto possui menor elemento. O que isso significa? Quer dizer que, se eu pegar os naturais, vou pegar um subconjunto dos naturais tipo o seguinte: o 4, 2, são todos elementos dos números naturais, do conjunto dos naturais. Então, 5, 7 e 24. Eu consigo garantir, pela pela propriedade da boa ordenação, que eu tenho um menor número entre eles. E o menor número, claro, nesse exemplo, é o número 2. Esse é o menor elemento do subconjunto X. Esse é um subconjunto, poderiam ter outros e todos eles vão ter um menor elemento. Maior a gente não discute, maior eu não sei, porque às vezes o conjunto é infinito. Mas menor eu consigo garantir que sempre vai ter. Beleza? Bom, a gente discutiu sobre o conjunto dos naturais, agora é natural que a gente evolua para o conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros contempla também os números negativos e o zero. Então, os números inteiros são infinitos negativos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e os infinitos positivos. Se eu tivesse um desenho, eu teria que os naturais são esses daqui e os inteiros estão por fora. A parte de operação continua valendo a adição e a subtração. A adição e a subtração não. A adição e a multiplicação. E agora eu tenho uma nova propriedade, que é a propriedade do oposto. Então eu posso somar números opostos, que é basicamente fazer uma subtração, né? Agora, eu tenho a propriedade do oposto. O que é esse oposto? É um número que, somado com o anterior, deu zero, deu a origem. E esse número vai ser o menos o primeiro, né? Então, é como se eu dissesse que o menos A é o oposto de A. Já ouvi, e algumas literaturas trazem isso também, alguns problemas, como simétrico. Vou dar um exemplo. O menos 4 é oposto, ou simétrico, tanto faz, de 4. Tudo bem? A gente pode também agora falar sobre algumas coisas a mais, que seria a operação. A gente falou sobre a operação inversa da adição. E agora a gente pode entrar no critério de divisibilidade, que é, basicamente, se um número divide o outro. Como assim? Então, eu vou ter que A divide B, essa barrinha significa divide. C e somente C, lembra, eu já expliquei isso aqui. Existe um Czinho, um outro elemento pertencente aos inteiros, tal que esse elemento, vou escrever agora TQ, que é tal que, C vezes A é igual a B. Basicamente o que eu estou falando é, existe um múltiplo de A que seja B? Esse múltiplo, que seja B não. Existe um múltiplo de A não, que seja B? Esse múltiplo vai dividir B. Então, por exemplo, 2 divide 12, pois 12 é a mesma coisa que 6 vezes 2. Menos 3 divide 21, por quê? Porque 7 vezes menos 3 é 21. Menos 4 divide menos 12. Por quê? Porque menos 12 é a mesma coisa que 3 vezes menos 4. Tudo bem? Então, eu tenho aqui eu errei, né? Então, é menos 7 vezes menos 3, que dá 21. Quer dizer, o oposto do oposto. Então, eu tenho que menos 12 é 3 vezes 4, ou seja, é múltiplo do número 12. Eu tenho também dos números primos. Os números primos, eles são números e é a seguinte definição. Eles têm a seguinte definição. Por favor, entendam bem. Eles têm que ser divisíveis por 2 exclusivamente, 2 números. Não pode ser um número e esse número ser o mesmo. Tem que ser 2 números diferentes. E esses 2 números são o 1 e ele mesmo. Então, números primos são divisíveis por 2 números
E esses números são o 1 e ele próprio. Então, por exemplo, o número 1 já não vale, né? Porque o 1 é divisível por 1, aí você vai falar, por 1 e ele mesmo. Tá, mas o ele mesmo é o 1, não é o mesmo, não são números diferentes, então 1 não vale. Então eu vou ter o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, e enfim, vários outros. Claro, aqui como a gente está trabalhando nos números inteiros, eu poderia considerar os números primos sendo negativos também, não teria nenhum tipo de problema. Mas, normalmente, se convenciona que os números primos são sempre positivos. Beleza? Agora, o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, eu defino eles um pouquinho diferente, por quê? Eu não consigo enumerar todos eles. Eu não tenho bonitinho uma sequência de todos eles para poder falar quais são. Eu não tenho como montar essa sequência escrita. Eu consigo intuitivamente, e talvez em um vídeo próximo, eu crie e mostre para vocês o que é um conjunto enumerável ou não. Mas, como nesse momento não é meu objetivo nem meu intuito, não vou entrar nesse assunto. Só saibam que racionais é enumerável, eu só não vou falar sobre isso. Mas como é que eu defino os racionais se você não vai escrever todos eles? Porque seria bizarro, ou então dar uma indicação de quais são eles. A indicação eu vou dar, e a indicação é a seguinte. Eu pego o número A e o número B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros. Detalhe, B não pode ser zero, né? Pertence aos inteiros diferente de zero. Quando eu coloco um asterisco, significa que é diferente de zero. Pega qualquer fração, tal que A e B são inteiros, com B diferente de zero. Eu vou ter todos os números racionais. E, de novo, se eu for fazer a bolinha, eu vou ter naturais, inteiros, e agora os racionais vêm por fora. Beleza? Eu tenho, primeiro, a parte da igualdade, dois números, A sobre B, vai ser igual a C sobre D, C e somente C, AD for igual a CB. Todas as vezes eu vou ter essa igualdade. Por exemplo, 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 4. C e somente C. 3 vezes 4 é 12. Vou escrever, tá? 3 vezes 4, que é 12, for igual a 2 vezes 6, que também é 12. Ou seja, essa igualdade é válida. Eu tenho outra definição, que é a definição de adição. Do tipo, se eu tiver A sobre B mais C sobre D, a definição de adição diz para mim que eu tenho AD mais CB, tudo isso dividido por BD. Essa é a definição de adição nas frações, beleza? Vou dar vou dar um outro exemplo. 3 sobre 2 mais 5 sobre 7. Vou ter 3 vezes 7, 21, mais 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10, dividido por 2 vezes 7, 14. Então, eu vou ter 31 dividido por 14, e é um número somado, é o número da adição desse daqui. E a multiplicação, se eu tiver, por exemplo, A sobre B, vezes C sobre D, basta somar linha a linha. Então, eu vou ter que AC dividido por BD. A multiplicação é bem simplesinha. Então, se eu tiver os mesmos números, 3 sobre 2 vezes 5 sobre 7, eu vou ter basicamente 3 vezes 5, 15, dividido por 14. Tudo bem? Então, esse vai ser o resultado da minha multiplicação. E os nomes que a gente utiliza para os conjuntos dos racionais? Os nomes que a gente utiliza, primeiro, é o numerador. E o nome de baixo é o denominador. O que é uma fração irredutível? É redutível quando A e B são primos entre si. O que significa isso? Significa que o B, quando está essa barra e essa barra cortada, lembra lá na lousa anterior que a barra significa divide? Nessa daqui significa que não divide A. Nem B divide A, nem A divide B, e nem dá para simplificar. Eles são primos entre si, do tipo,
eu vou falar mais pra frente, mas já adiantando, o MDC entre A e B vale 1. Ou seja, o mínimo múltiplo, o mínimo divisor comum entre os dois é 1. Isso garante para mim que eles são primos entre si. Tudo bem? Mas eu vou falar mais para frente isso. Tranquilo? Ainda sobre os racionais, eu tenho as operações. E as operações que eu já defini continuam valendo, que é a adição e a multiplicação. Agora, para os números racionais, eu tenho uma nova propriedade da multiplicação, que a gente vai entender como divisão, mas enfim, é o número inverso. Se no anterior, no conjunto dos inteiros, eu tinha o oposto, nesse aqui eu tenho o inverso. Do tipo A sobre B, existe um número, que é o inverso, e o resultado dá o elemento neutro, que é o 1. Como é que faz para esse resultado ser A? Então, vezes B sobre A. Por quê? Lembra lá de multiplicação? É linha vezes linha, então eu vou ter AB em cima e AB embaixo. Mas espera, um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Tudo bem? Então, isso diz para mim, essa nova propriedade, diz para mim que sempre existe o inverso. E como é que eu escrevo esse inverso? Esse inverso, por exemplo, se eu tiver um número A, agora esse A, vou até escrever diferente, se eu tiver um número M. Se eu tiver um número M, esse número, se eu quiser o inverso dele, eu coloco elevado a menos 1. E isso significa que é o 1 sobre M. Isso aqui é a definição. Como escreve matematicamente inverso. Tudo bem? Eu tenho agora, vou entrar em representação decimal. Por quê? Para os números racionais eu tenho os decimais exatos, que são aqueles que terminam quando você está fazendo divisão. E eu tenho as dízimas periódicas. Dízimas periódicas. O decimal exato eu vou deixar com vocês, porque é só fazer a divisãozinha e, enfim, a gente chega sempre no resultado. Agora, sobre dízima periódica, a gente tem uma coisa chamada fração geratriz, que é a fração que origina a dízima. Então, ela gera a dízima. Por várias questões, a gente vai ver a dízima e vai precisar transformar na forma de fração. Como é que a gente faz isso sem seguir regrinha, só entendendo? Imagina que vou utilizar como exemplo e aí depois eu dou mais outros 2 exemplos para a gente fixar bem, mas vocês vão ver que é meio intuitivo. De tipo, pensa isso aqui com um número x. Eu não sei quanto vale, vamos supor que vale x. Multiplica por 10, então eu vou ter que 10x vale. Multiplicado por 10 não é a mesma coisa que andar a casinha da vírgula uma para a direita? Então, multiplicar por 10 eu vou ter 7,7777. Como eu tenho números infinitos, se eu subtrair um número do outro, eu vou ter, por exemplo, 7 igual a 9, porque eu estou subtraindo, 9x, perdão, porque eu estou subtraindo 7 menos 0 dá 0, 7 menos 7, 0, 7 menos 7, 0, 7 menos 0, para todos, porque como é infinito eu posso fazer isso. E 10x menos x vale 9x, ou seja, o x vale 7 sobre 9. E acabou. É assim que a gente encontra a fração geratriz. Se você quiser fazer a continha aí, fica à vontade. Só dividir 7 por 9 e você vai ver que vai acabar caindo no 0,77777 e assim sucessivamente. Tudo bem? Vou fazer mais 2 exemplos então. Espera um pouquinho. Bom, outros 2 exemplos que eu tenho são este, que eu não começo com 0, e este que eu tenho uma sequência que repete, mas que demora para começar a aparecer a repetição. Então, vamos com calma. Esse primeiro exemplo, que é o exemplo que não começa com 0, concorda que eu posso dividir ele em 2? Do tipo, eu tenho 6 mais 0,43, 43, 43 e sucessivamente. Ou seja, para o 6 não vou transformar em fração. Agora, esse 0,43, 43... Peraí, é bem similar com o que a gente estava vendo. Então, eu vou transformar esse 0,43 em fração. Vou chamar de x o 0,43, 43, 43, enfim. Lá, eu multipliquei por 10 para que desaparecesse o 40, ou desaparecesse o 7, porque repetia sempre, né? Aqui eu vou multiplicar por 100 para que desapareça o 43, 43, 43, porque aqui eu vou ter o 43,
43, 43. Se eu subtrair, eu vou chegar no 99x igual a 43. Ou seja, agora basta passar o 99 dividindo, eu vou ter que x é 43 dividido por 99. Mas detalhe, meu número não era esse, meu número é 6, enfim, agora eu vou ter que somar, né? Então eu vou ter que escrever 6 mais 43 sobre 99. A continha eu vou deixar para vocês tentarem, para vocês fazerem. Enfim, escreve sobre 1 aqui e soma utilizando a definição. Mas eu vou dar o resultado que é 637 sobre 99. E aí, verifiquem, por favor, se ela é fração irredutível ou não. Agora, para o nosso outro exemplo, eu vou primeiro chamar isso aqui de x e vou ter que transformar numa coisa que eu já conheço, numa coisa assim. Como é que eu faço para transformar numa coisa que eu já conheço? Nesse caso aqui, a partir de qual momento começa a repetir? A partir do 91, 91, 91, 91, certo? Se a partir do 91, se eu multiplicar por 100, eu vou ter que 257 mais 0,91, 91 vai ser igual a 100x. Então, na verdade, eu quero achar quanto vale o 100x. Como que eu faço para achar o 0,91, 91, 91? Enfim, vamos achar, vou chamar de y para não carregar a mesma letra. 0,91, 91, 91. Eu vou multiplicar por 100 o próprio y. Então vai ficar 100y igual a 91, 91, vírgula, 91, 91. Subtraindo outra coisa que a gente já tinha feito tanto no exercício anterior, tanto no exemplo anterior, quanto no outro ainda. Isso vai ficar 99y igual a 91. Passo 99 dividindo, vou ter que 91 dividido por 99. Lembra, esse y é a mesma coisa que esse aqui. Então agora a gente volta. Então eu vou ter 257 mais 91 sobre 99 equivale a 100x. Agora, fazendo de novo as continhas, aí eu vou deixar para vocês. Depois passo 100 dividindo. Eu vou ter como resposta final 255 não. 25.534 dividido por 9.900. Isso é a fração geratriz. Claro, ela não está irredutível ainda, porque eu poderia dividir por 2 em cima e embaixo. Enfim, o MDC entre 25.534 e 9.900 não é 1. Eles não são primos entre si. Tudo bem? Mas enfim, essa é uma outra maneira de como achar a fração geratriz de uma dízima periódica. Agora eu vou falar sobre o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, eu contemplo também o conjunto dos decimais não periódicos, que são, por exemplo, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, enfim. Você sabe qual é a próxima sequência? É o 10, o 11, o 12, o 13, enfim. Mas você nunca consegue achar uma recorrência, um período, para que você encontre a fração geratriz e escreva na forma de fração. Portanto, não é um número racional. O número, por exemplo, o número π, que é 3,14, 15 e outros infinitos números que nunca se repetem, ou então o raiz de 2, que é 1,3 e muitos outros números que não se repetem. E esses são números que não podem ser escritos na forma de números racionais, então esses são os números irracionais. Ou seja, algumas literaturas eu vou utilizar, trazem o símbolo do i estilizado. Lembra lá de união de conjunto? Se eu unir os racionais com os irracionais, eu vou ter o conjunto dos reais. O racional é como se eu tivesse todos os números aqui assim. Se eu tivesse todos esses números na reta. Os irracionais é como se eu tivesse para todos os buraquinhos que eu tinha deixado, eu completo a reta. Ou seja, por isso que é chamada de reta real. Porque, de fato, eu estou com a reta completa. Todos os buraquinhos que existiam não existem mais. Tudo bem?
E a partir daí a gente consegue falar sobre intervalo, que seria uma ideia de pedaço da reta. Pedaço da reta. Vou colocar entre aspas, né? Por exemplo, olha esse intervalo, do 0 até 1. Eu posso escrever ele como o 0 faz parte do intervalo, até o 1 que também faz parte, porque a bolinha deles estão pintada. Ou eu posso escrever do tipo, pega um x que pertence aos reais, tal que esse x, ele está no intervalo, o 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 1. Tudo bem? Então a ideia de intervalo a gente pode utilizar dessa seguinte. Agora, olha esse outro exemplo. Esse aí daqui, a bolinha do menos 3, ela está aberta. Bolinha aberta significa que o menos 3 não faz parte do intervalo. Como se o menos 3 estivesse aqui. E toda vez que eu quisesse chegar nele, ele afastasse um pouquinho. Então eu nunca chego no menos 3, mas eu sempre chego muito próximo do menos 3. Como é que eu escrevo? Escrevo com menos 3 para fora e o raiz de 2. A raiz de 2, como está pintado, ele está dentro. Então, quando o menos 3, quando um número está fora do intervalo, eu coloco o símbolo dele para fora. Ou o x pertence aos reais, tal que esse x, ele é menor ou maior do que menos 3. Percebe que aqui não tem o igual, não é maior ou igual, é só maior. E ele é menor do que o raiz de 2. Então essa é outra maneira de escrever esse intervalo. A terceira maneira, aí eu vou ter os dois extremos fora. Então eu vou ter, por exemplo, que é o intervalo menos 1,333 até o 4/5, com ambos não fazendo parte do intervalo. Ou eu posso escrever a seguinte coisa, que x pertence aos reais, tal que esse x, ele é maior do que 1,33333, ele é maior, e ele é menor do que o 4/5. Posso escrever o intervalo tanto dessa maneira, tanto da maneira usando colchetes, quanto da maneira usando chaves, para todos os intervalos da reta real. Qualquer intervalo eu posso escrever de qualquer uma dessas maneiras. É bom você saber as duas, porque durante a prova pode ser que apareça uma ou a outra. Você responder de uma ou outra não tem problema, mas é bom você conhecer e saber usar as duas, justamente porque na prova você não vai escolher qual vai vir para você como questão. Entendido? Então vamos para próximas coisas. Bom, agora sobre operações com intervalos. Eu vou dar 4 exemplos e aí a gente transforma esses intervalos em desenhos e a partir dos desenhos eu explico o que eu vou fazer. Então, o primeiro exemplo vai ser do menos infinito até o 2, união, é a ideia de união, inclusive união de conjunto, do 0 até o 3, só que o 3 está fora. Eu vou primeiro fazer este intervalo aqui, do menos infinito até o 2. Então, eu venho até o 2 está dentro, eu pinto a bolinha, 2 do menos infinito, eu pinto tudo. Agora, o segundo intervalo vai do 0 até o 3. Do 0 até o 3, o 0 vai estar mais ou menos aqui, 0. E o 3 um pouco na frente do 2, só que agora é bolinha aberta no 3, porque o 3 não faz parte por causa desse símbolo. E aí eu pinto, deixa eu fazer só na linha de baixo. Então, do 0 até o 3. E aí eu pinto todo o intervalo. E como é que eu faço para descobrir a união desses intervalos? Basicamente, eu vou pensar nesses intervalos como se fossem bandeiras. Se uma bandeira... Na parte de bandeira, se eu tenho união de bandeiras, basicamente o que eu vou ter é quando eu vou pegar os extremos das bandeiras. Então, o que eu vou ter aqui... Deixa eu pegar uma cor aqui, a laranja. Eu vou ter do menos infinito, ele vai até o 3. Percebe que no 3 eu fiz tracejado a bandeira? Porque é como se ela tivesse desfiada. E ela tá desfiada, significa que o 3 não entra. Então o 3 é bolinha aberta. É bolinha aberta. Boa. E como é que eu escrevo então essa união? Ele vai do menos infinito, ele vai do menos infinito até o 3, sem encostar no 3. Entendido? Então agora
próximo exemplo que eu vou dar vai ser do menos 1 até o raiz de 3, união com do 1 até o 1,2. Do 1 até o 1,2. Deixa eu escrever um pouco maior. Do 1 até o 1,2. Vou escrever o primeiro, que é do menos 1 até o raiz de 3. Então eu vou lá no menos 1 é aberto, desenho aberto, até o raiz de 3. Raiz de 3 fechado. Vamos colocar o raiz de 3 aqui. Então vai do menos 1 até o raiz de 3. E aí eu pinto a parte interna dele. E o segundo, vou fazer azul clarinho de novo. Ele vai do 1 até o 1,2. Então o 1 está por aqui, 1 fechado. E o 1,2 ele é um pouco menor do que o raiz de 3. Então ele vai do 1 até o 1,2. E aí eu pinto essa parte interna. Agora vem a ideia das bandeiras, né? Então eu jogo lá aqui a tracejada, porque o 1 não faz parte. Ele vai até o raiz de 3. E agora eu jogo a bandeira do 1 até o 1,2. E aí eu pego os extremos. Quais são os extremos? Aqui eu tenho menos 1 como extremo. Ele vai. Opa, achei outro extremo. Ele vai até o raiz de 3. Então, consequentemente, o meu intervalo ele vai do menos 1 até o raiz de 3, com o raiz de 3 pertencendo ao intervalo. Agora eu vou falar sobre intersecção. Intersecção nada mais é do que quando eu colocar no desenho as bandeiras estarem uma sobre a outra. Então, as bandeiras estarem uma cobrindo a outra. A intersecção é exatamente esse pedaço de cobertura, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro exemplo, que é do 0 até o 3. Intersecção, inter, do mais 1 até o infinito. Esse é o primeiro exemplo. Então, vou usar ele aqui. Esse aqui é o do 0 até o 3. Então, vou colocar no 0. E no 3 eu vou colocar fechadinho. E aí eu pinto. Já vou desenhar a bandeira já, para ficar mais fácil só. Mas poderia desenhar depois, sem problema. O segundo vai do 1. Vou colocar o 1 por aqui assim. 1 aberto. 1 aberto. Até o mais infinito, então eu só vou marcar ele. Ou seja, se eu fizer a bandeira, ele vai ser tracejado e não vai nunca parar. Ele vai até o mais infinito. Então, quando que as bandeiras estão intersectando? Estão uma sobre a outra? Em que momento? Eles estão sobre a outra quando ele está entre o 1 e o 3. Ou seja, a minha intersecção vai ser do 1 até o 3. E finalizado. Agora, outro exemplo. Vamos dar outro exemplo aqui. Vou escrever aqui em cima mesmo. Vou escrever embaixo aqui o exemplo. O exemplo para vocês é do menos infinito até o raiz de 2. Intersecção do 3 até o mais infinito. Ou simplesmente infinito. Fazendo isso, eu vou ter, por exemplo, esse primeiro caso, que é do menos infinito até o raiz de 2. Vou marcar o raiz de 2 aqui. Vou pintar o raiz de 2, né? Raiz de 2. E ele vem do menos infinito. Se eu fizer a bandeira, ele vai dar alguma coisa mais ou menos aqui, assim. Tá. Agora eu vou fazer o outro exemplo. Então, do 3 até o mais infinito. O 3 é mais para frente, eu pinto ele. 3, ele vai... Opa, deixa eu fazer a linha de baixo. O 3 está aqui, eu pinto ele e ele vai até o mais infinito, então eu pinto para frente. Então, se eu for fazer, ele vai ficar a bandeira mais ou menos aqui, assim. Mas pera um pouco. Intersecção não é quando uma bandeira cobre a outra? Aqui, em algum momento, durante essa linha aqui, eu tenho bandeiras uma sobre a outra? Não, não tenho. Então, para esse exemplo, o resultado é vazio. Ou seja, não há nenhuma bandeira cobrindo a outra. Não há nenhuma intersecção de intervalos. Tudo bem? Entendido? Então, era isso. Valeu, falou, até mais. Tchau, pessoas.